Olá Angola, muito bom dia, bem-vindos à informação, notícias no canal 1 da Televisão Pública de Angola. Bom dia Angola, edição de segunda-feira, 24 de julho de 2017. Veja as notícias que marcam o país e o mundo. Bem-vindo. Outra vez, bom dia. Eleições 2017 no topo da atualidade. Começamos com um breve olhar à história. A 29 de setembro de 1992, que os angolanos escolheram pela primeira vez os deputados e o Presidente da República. De lá para cá, já se passaram um total de 3 sufrágios. O jornalista Vladimir de Sousa conta as principais incidências das eleições realizadas no país. A história da democracia no país faz-se com números e datas. O calendário mostra que já lá vão 25 anos desde as primeiras eleições. Foi a 29 de setembro de 1992 que os angolanos foram às urnas e escolheram pela primeira vez os seus representantes à Assembleia Nacional e o Presidente da República. O registro eleitoral decorreu de maio a agosto do mesmo ano. A CNE registrou 4.828.626 eleitores. 18 partidos políticos concorreram, tendo 12 conseguido eleger deputados. Os resultados apurados foram divulgados pela CNE a 17 de outubro. Nas legislativas, o MPLA venceu com 2.124.136 votos, correspondendo a 53,7%, ou seja, 129 dos 220 deputados. A UNITA ficou em segundo com 1.347.636 votos, equivalentes a 34,1% dos sufrágios, 70 deputados. Em terceiro lugar ficou o Partido de Renovação Social, PRS, com 6 assentos no Parlamento. Só a 5 e 6 de setembro de 2008, o país foi outra vez a votos. 15 formações políticas participaram da disputa, mais 6 que nas eleições anteriores. Os resultados divulgados pela CNE mostraram que os angolanos voltaram a escolher o MPLA, desta vez por maioria expressiva, com 82% dos votos, 191 assentos na Assembleia Nacional, mais 61 que nas eleições anteriores. A UNITA viu o seu número de deputados reduzido para apenas 10% dos votos, com apenas 16 deputados, menos 54 assentos que em 1992. O PRS ficou em terceiro com 8 assentos, mais 2 que no pleito anterior. A coligação Nova Democracia conquistou 2 deputados. À luz da lei eleitoral, algumas formações políticas foram extintas por não terem obtido os resultados estipulados. Em 2012, e com as regras de uma nova Constituição aprovada 2 anos antes, os angolanos voltam às urnas para escolher 5 partidos políticos e 4 coligações, nomeadamente o MPLA, a UNITA, a FNLA, o PAPOD, Nova Democracia, a FUMA, a Casa CE, o PRS e o CPO. O MPLA volta a vencer, conquistando 175 dos 220 lugares. A UNITA dobra o número de deputados para 32. A estreante Casa CE consegue 8 deputados. O PRS baixa de 8 para 3. E a FNLA elege 2 representantes, um a menos que em 2008. Datas e números a confirmar que a história da democracia em Angola é feita com algarismos que cheguem às próximas eleições. O MPLA proclamou a independência de Angola, liderou o processo de transição para a democracia e venceu as 3 eleições realizadas no país desde 1992. Uma só nação, um só povo com MPLA. Fundado a 10 de dezembro de 1956, o MPLA resulta da fusão de pequenos grupos anticoloniais que desenvolviam ações clandestinas na década de 50 do século passado. Com MPLA, a vitória é certa. Governa Angola desde que o país se tornou independente de Portugal a 11 de novembro de 1975, tendo como primeiro presidente o médico António Agostinho Neto. José Eduardo dos Santos chega à liderança do partido em 1979, depois da morte de Agostinho Neto, e dá sequência à política de preservação da independência e da integridade territorial delineada pelo partido. Em finais da década de 80 do século passado, o mundo sofre um abalo político cujas ondas de choque chegam a Angola.
Nessa fase, o MPLA despe-se da camisola marxista-leninista e abraça a social-democracia, o multipartidarismo e a economia de mercado. Segue-se uma pequena trégua resultante das eleições de setembro de 1992, vencidas pelo MPLA. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Só em 2012 a paz vem para ficar e dá-se início a um amplo programa de reconstrução nacional. Em 2008, os angolanos voltam às urnas e dão nova vitória expressiva ao MPLA, ato repetido nas terceiras eleições gerais de 2012, quando o partido e o seu candidato conquistam quase 72% dos votos, tendo eleito 175 dos 220 deputados. O MPLA é o povo e o povo é o MPLA. MPLA com o povo numa vitória. O partido volta a reunir-se no seu 7º congresso de 17 a 20 de agosto e elege José Eduardo dos Santos, seu presidente. O conclave renova igualmente os seus órgãos de direção, com destaque para a vice-presidência, o secretariado-geral, o birô político e o comitê central. Com o povo rumo à vitória. Para essas eleições, o MPLA escolhe o seu cabeça de lista Nosso candidato camarada João Lourenço. e candidato a presidente da República. João Lourenço é o escolhido e merece a confiança de todo o partido. Vitória, MPLA. Bonito de Souza concorre como candidato a vice-presidente. João Lourenço. O cabeça de lista do MPLA é o 4º no boletim de voto. Pela frente tem o desafio definido pelo seu partido de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, caso chegue ao poder. De resto, o MPLA confirma a participação pela 4ª vez consecutiva em sufrágios eleitorais realizados em Angola, numa altura que se prepara para assinalar 61 anos desde a sua fundação. Vão saudar o nosso candidato. MPLA, MPLA, com o povo rumo à vitória. MPLA, MPLA, nosso candidato camarada João Lourenço. Isaías Samacuva é o candidato da UNITA a presidente da República. Para estas eleições, a UNITA apresenta aos eleitores o GIP, Governo Integrado e Participativo, 51 anos depois da sua fundação. A UNITA foi fundada 13 de março de 1966 no Mochico e foi um dos 3 movimentos que enfrentou o poder colonial, tal como o MPLA e a FNLA. A estrutura diretiva compreende os órgãos superiores de direção, os órgãos executivos nacionais e consultivos nacionais. A UNITA participou em todas as eleições já realizadas em Angola desde 1992 e ficou sempre em segundo lugar. Em setembro de 92, obteve 34% dos votos, elegendo 70 deputados dos 220 em disputa. No regresso à normalidade democrática em Angola, em 2008, a UNITA teve um tombo. Obteve 10% dos votos e perdeu 54 deputados, que é o mesmo que dizer que elegeu 16 deputados. Em 2012, com 18% dos votos, passou para o dobro, elegendo 32 deputados. Ao longo dos tempos, o abandono de figuras de proa tem marcado o caminho da formação política. O último congresso foi realizado em 2015 e Isaías Samacuva, que é o presidente desde 2003, derrotou Lucamba Paulo e Abílio Camalata Numa. Assim, a UNITA vai submeter-se ao voto popular com Isaías Samacuva como candidato a presidente da República. E se ganhar as eleições, a Casa Sé promete em 10 anos acabar com a pobreza em Angola. Criada em 2012, a Convergência Ampla de Salvação de Angola conseguiu naquelas eleições 8 lugares no Parlamento, sendo por isso a terceira farsa política de Angola. No terceiro dia do mês de abril de 2012, 4 meses antes das eleições gerais, nascia a coligação a quem foi designada de Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, com a sigla Casa CE. No seu primeiro ensaio eleitoral, obteve 345.589 votos no horizonte de mais de 5,7 milhões de votos válidos, que lhe valeram 8 assentos no Parlamento, posicionando-se na terceira força política mais votada.
Na terceira legislatura, a Casa CE coligava os 4 partidos políticos, PAUMA, PADA, PNSA e PPA, e era presidido por Abel Palanca Chivuco-Vuco, coadjuvado por 4 vice-presidentes, secretário executivo, presidente do grupo parlamentar e líderes das organizações juvenil e feminina. A coligação realizou seu primeiro congresso em setembro de 2013. A vontade de se tornar partido político e na prévia antevisão ao pleito eleitoral de 2017 levou a Casa a antecipar o seu segundo congresso, contrariando a periodicidade de 5 anos. Do segundo congresso, ficou deliberado apenas a vontade que se remonta para o futuro em se tornar partido com a sigla Casa, eliminando o sufixo CE. Abel Chivuco-Vuco foi reeleito na liderança e o congresso conferiu posse a este e aos 6 vice-presidentes. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, viu a sua candidatura ser aprovada pelo Tribunal Constitucional ao apresentar 18.126 assinaturas das 14.000 previstas que validaram a sua entrada na corrida às eleições gerais de 2017, numa caminhada que a Casa CE conta agora com mais 2 forças políticas, o Bloco Democrático e o PDP-ANA. A coligação apresentou seu programa de governo no passado dia 20 na província da Huila. E criada por Olden Roberto, a FNLA é um dos partidos históricos que muito sofre com conflitos internos. Lucas Ngonda diz, no entanto, que as divergências não conseguem repartir a Frente Nacional de Libertação de Angola do mapa político angolano. Há 63 anos que a formação das cores branco, vermelho e amarelo marca a sua existência, assumindo-se primeiro como União das Populações do Norte de Angola, passando para Populações de Angola UPA em 1958, que com o Partido Democrático de Angola em 1961 constituíram a FNLA, tendo como líder Álvaro Olden Roberto até a sua morte em 2007. A Frente Nacional de Libertação de Angola é um dos 3 movimentos nacionalistas angolanos durante a Guerra Anticolonial de 1961 a 1974. Participou em todos os processos eleitorais que decorreram no país, tendo em 1992 conseguido eleger 5 deputados à Assembleia Nacional, um número que viu reduzido para 3 em 2008, na 5ª posição nos 2 anos, tendo no terceiro pleito em 2012 ficado com menos 1 que em 2008. O Comitê Central do Partido FNLA elegeu Lucas Ngonda para liderar a lista e como candidato a vice-presidente Pedro Mukombe Dala para eleições de 23 de agosto próximo, facto reconhecido pelo Tribunal Constitucional. A histórica Frente de Libertação de Angola realizou o último congresso em fevereiro de 2015. No seu plano de governação, caso vença as eleições de 23 de agosto deste ano, prevê a reforma do Estado, reformas sociais, económicas, redefinição da política cultural e externa, consolidar o Estado democrático e de direito, tal como implementar uma reforma social e política cultural de Angola. Com um programa assente em 9 eixos principais, nesta campanha a FNLA debate-se com a tarefa centrada no reforço da divulgação da imagem do seu candidato, conquistar a credibilidade pelos eleitores e, para isso, vai contar com a confiança dos militantes, que começa a sua campanha na província do Bié, a 27 do corrente. Mergulhada há vários anos numa crise interna, desde 1998 que o partido tem verificado a redução da sua popularidade, refletidos nos seus resultados. Partimos para outra força política, define-se como progressista e de centro-esquerda, tem mais de 20 anos e promete transformar Angola numa federação, se for a opção dos angolanos nas próximas eleições. Trata-se do PRS. Por onde passa o PRS, advoga uma Angola federal. Os renovadores sociais têm, no entanto, outras propostas para os angolanos em caso de vitória nas eleições. A estratégia que nós temos, que montamos, é a passagem da mensagem. Eu dizia que nós estamos a mostrar aos angolanos que somos defensores do federalismo. Essa é a nossa principal estratégia. O número 3 do boletim de voto ocupa a penúltima posição no posicionamento do tempo de antena para os 2 órgãos de comunicação. 15h40 às 15h50 será o tempo na rádio e das 20h20 às 20h25 será na televisão. O partido diz que durante os próximos 29 dias tem tudo preparado para mostrar aos eleitores porque é que devem escolher o PRS. Entendemos que o Estado unitário
já está caducado em termos latos, porque já não traz felicidades, senão os 40 e tal anos de independência, esse país já teria mudado para um outro figurino. Com os cerca de 51.800 delegados a nível do país, o partido afirma trabalhar junto do seu presidente Benedito Daniel, que elegeu no último congresso, assim como o Comitê Nacional dos 201 membros e um Conselho Político de 72 membros, para convencer os eleitores nesta campanha, que termina às 24 horas de 21 de agosto próximo, sendo que o dia seguinte, 22, será reservado à reflexão dos eleitores que a 23 farão a sua escolha. E com mais de 300 mil membros, a Aliança Patriótica Nacional é o mais novo partido político que vai concorrer às eleições gerais de 2017. Foi fundado a 9 de abril de 2013 e é liderado por Quintino Moreira. A Aliança Patriótica Nacional foi fundada a 9 de abril de 2013. Nesta altura, surgiu apenas como uma comissão instaladora liderada por Quintino Moreira. No dia 12 de agosto de 2015, a APN foi validada pelo Tribunal Constitucional como a mais nova formação política da República de Angola. Com mais de 300 mil militantes, a Aliança Patriótica Nacional é liderada por Quintino Moreira e vai pela primeira vez concorrer às eleições gerais. O seu órgão de direção é composto pelo presidente do partido, vice-presidente, secretário-geral, Conselho Nacional de Inspeção e Jurisdição e Controle, Comissão Técnica Nacional, Secretário para a Organização e Quadros, para a Informação, para os Assuntos Políticos e Eleitorais, Secretário para os Assuntos Internos, para os Assuntos Jurídicos, Constitucionais e Direitos Humanos, bem como Secretário para as Relações Internacionais. A Aliança Nacional Patriótica é resultado da nova democracia, união eleitoral, extinta pelo Tribunal Constitucional à luz da lei dos partidos políticos, depois das eleições de 2012. Devido às suas ambições políticas, o presidente da APN, Quintino Moreira, ex-Nova Democracia, realizou o último congresso em 2013, a quando da sua fundação. De acordo com o sorteio da Comissão Nacional Eleitoral para as eleições gerais de 23 de agosto, a APN ocupa a posição número 2 no boletim de voto. O quarto lugar nos tempos de antena na rádio, que vai das 15h30 às 15h40, e o segundo lugar das 20h05 às 20h10 na televisão. Para as eleições gerais de 23 de agosto, a Aliança Patriótica Nacional tem 355 candidatos a deputados à Assembleia Nacional, sendo 175 pelo ciclo nacional e 180 pelos ciclos provinciais. O presidente da ACNE disse que um escrutínio verdadeiramente livre, transparente, pacífico, justo e democrático não depende apenas do órgão que dirige. André da Silva Neto exortou aos políticos que respeitem a Constituição, a lei orgânica das eleições, o Código de Conduta e outros regulamentos vigentes. Exortamos nesta fase da campanha eleitoral aos partidos e coligação de partidos políticos a absterem-se de incitar o povo e seus militantes à violência ou à prática de atos de vandalismo, quer contra os militantes de outros partidos políticos ou coligação de partidos políticos, quer contra os bens públicos e privados. Ao reunir em espaços públicos, sem prévia comunicação às autoridades administrativas ou locais, a perturbar as atividades de outros partidos políticos ou coligação de partidos políticos, a distribuir panfletos ofensivos e incitadores à violência contra outros partidos ou seus militantes, a recorrer à corrupção para angariar militantes para o partido ou coligação de partidos políticos, a recorrer a promessas eleitorais irrealizáveis ou contrárias aos princípios constitucionalmente consagrados, a adotar outras condutas contrárias à ética eleitoral, à lei e aos bons costumes. Aos militantes, simpatizantes e amigos de um partido ou coligação de partido político, exortamos a respeitar a diferença de opções dos militantes de outros partidos ou coligação de partidos políticos, a absterem-se de praticar atos de violência contra partidos políticos, candidatos, ativistas ou militantes de outros partidos ou coligação de partidos políticos, a absterem-se de se imiscuir nos assuntos das assembleias de voto,
absterem-se de se miscuir nos assuntos das forças de ordem pública, absterem-se de utilizar os meios de comunicação social para ofender moralmente os candidatos e militantes de outros partidos ou coligação de partidos políticos. Notícias da manhã de segunda-feira, contagem regressiva para as eleições gerais em Angola. A partir, portanto, está permitida já a propaganda eleitoral na rádio e na televisão pública de Angola. Nos próximos 29 dias, os candidatos, partidos e coligações podem veicular os seus programas na RNA e na TPA em horários já estabelecidos. Vai ser assim todos os dias durante o mês. Os partidos e coligação concorrentes terão a missão de entregar o seu material de campanha até às 12 horas. Às 20 começam a ser difundidos no canal 1 da TPA. Este domingo, o processo arrancou e coube ao MPLA dar o pontapé de saída. O seu representante, Fernando Jaime, entregou o conteúdo do seu partido ao diretor de programas, Tito Júnior. Antes, é avaliada a qualidade e verificado o rigor no tempo. Cada partido tem direito a 5 minutos. E encontramos aqui as condições objetivas criadas que nos permitem assegurar que o pleito vai decorrer de forma normal. Não houve alguma recomendação? Não, nenhuma, absolutamente nenhuma. Estamos aqui a cumprir integralmente com aquilo que está estabelecido. Antes do meio-dia, a APN deu entrega do seu dispositivo que contém a mensagem para convencer o eleitorado. Tudo conforme. Vai ao ar das 25 às 20h10. Vão ver a APN por um lado que se calhar até agora não conseguiram ver. Então o vídeo está bastante motivado, as pessoas vão interagir bastante com o partido. Nós precisávamos dessa visibilidade por parte da comunicação social e nós acreditamos que com esse tempo de antena as linhas de força da APN com certeza chegará a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene. A terceira força política a depositar o conteúdo para o direito de antena é a coligação Casa CE. Cumpridas todas as formalidades, agora o otimismo sobre o feedback. Nós vamos priorizar os programas, a proposta de programa do governo que temos e vamos fazer passar as nossas ideias, o nosso pensamento à população, de modo a que consigamos buscar o voto do cidadão. Os partidos PRS, UNITA e FNLA também honraram com o seu compromisso. A UNITA está a propor novos hospitais, né? Qualidade de hospitais, escolaridade, mais emprego, mais moradia para os angolanos. Os dispositivos contendo as linhas de força para convencer o eleitorado já em posse da TPA. Tudo indica que cumprimos os pressupostos da lei. O que a empresa exigiu como norma é o que nós também cumprimos e já está testado o nosso material, tem qualidade, para frente é o caminho. Os partidos e coligação concorrentes terão a missão de entregar o seu material de campanha até às 12 horas. Vamos a receber os conteúdos dos partidos políticos que irão participar das eleições do dia 23 de agosto. O MPLA entregou o seu programa às 9 horas e 27 minutos, a APN às 11 horas e 40 minutos, a Casa CE às 12 horas e 5 minutos, o PRS às 12 horas e 29 minutos, a UNITA às 14 horas e 27 minutos, a FNLA às 15 horas e 21 minutos. A TPA flexibilizou o horário de recepção dos respectivos conteúdos, mas apelamos aos mandatários dos partidos políticos para que, de acordo com o que está estabelecido, devem fazer a entrega dos respectivos programas no período das 7 às 12 horas. A campanha termina a 21 de agosto. Dia 22 é reservado à reflexão. Outra vez, bom dia. Já voltamos a olhar às eleições. Vamos informar em Kikongo, veja a síntese. A primeira na manhã de segunda-feira, Makutu Fundissa, Dongala, Kiambote, Kiaku.
kile ka Simeon Kembuti kyako Kembuti kongeo nokubama mulanda entsangu zeto emole wabo ozevo kizigiatikanga omazo no izotholelo tukweza kala zawo evambanza Luanda yemuzunga dyaka ya wonso niyansi Angola esongisa kwa isisu yezizi ya wantu enavo au akala munalonga wanthodelo ozevo awalenda wateka tukaye kwa munasongisa impova zawo ezo azolele yadila yesongisa ezizi yao kwa nkangu wa woso nozevo esalukizi gwatekanga ozono tuka zono atwalenda tala kwa mama wonso no momo konso longa konso gimfuka kyoko kikuiza kalava na longa nsodilo kalenda songa emambo mandi munatezo kya minute mitano ozevo kwa televisão pública ya Angola yekuna radio au alenda songisa emambo mawonso no au kaka minatolo tukuiza kalaza munalumbu kya makumatatu ye munalumbu kya makumole ye tatu kya ngonde ya nana kya mvuau tuna ozevo tuka mulumbu ya wonso no tukwenda tuka lumbu makumole yevwa akala songisi mambo kaka muna mama tsolilo dibundu di Angola ozono ezikalanga kuna sidadela muna kalava kimosi yesambila votsolilo zozo zakela zambote muna mwana tukuweza sodila yao embutaza dibundu alombele kwa ankangwa wonso no muna kala yeluzitu muna lumbu ekioko yelumbu ya itunaluta ozevo au alombele kwa kamba kina kubika entsolilo zo sene pasivo akala kumosi akubama muna longa ye lutisa dyake mpova zambote kwa nkangu wa wonso nukaka ukuiza kala una beti ye entsolilo ezazi kuiza kala omulumbu kia makumole ye tatu kia ngonde ya nana tuvyokele kuna zunga kia malanji kwa kuna mwanafo tezo kia makanda mafunda tezo kia makanda kama zole zina sadiswa kuna kuana kwa kimfuka kinavo kimfuka kia Caritas kimfuka kinaki adi bundu dia mpelo ina sadisai wantu kwa na mambo mampatu antengo yevodia kama mambo makinka kama lenda tala kia mpila lenda tadila lenda kela bati yenkangu wa kuana ozevo au ena sadisadi akamuna Thomas sadiso wantu yelonga esonika ye tanga muna mambo muna lusadiso lolo Caritas kalenda vana kwa nkangu wana kuna zunga kia malanji kuna mbongi ya kiwaba nsoji kuna lutila emambo momo mawonsono tuvutukiliva mbanza Luanda munavo ebuka ekyo kinavo ebuka kia badi kia Angola zono kizi bakanga makongo matatu muna mwana ezikoti songa diaka makongo mole ozevo au alenda baka yepe au alenda kwenda beta diaka ye kipa kia musiki na nchi ya Madagascar yao ena bula kukimosi mpasivo au alenda lutila kaka alenda baka ekyo kamba kikuiza kalamu na mvu mafunda mole ye kama nana mvu lunana kumi yelunana zikuiza kala kuna kwa na ajo kila ozevo mambo menakaka makubama munatangwa ndio naona tuadisa ikipe kyo kezi matanga kezi bakanga makongo matatu yevana ekiese kwa nkangu Angola zevo mambo mawonso no makelenge kuna ianza like ya baadi yakele matsaka za malum kuna 11 de November kukelenge mambo mawonso no Angola baki di tezo kya makongo matatu munawana kabaki dingi katika baadi kile kasina mundula vava tuzifokila entsango omundinga kikongo yetulenda vutula emvovo kwangeye munamanisa esalukiaku nateye kuna tsoka yetuzolele kaka lumbu kimosi kiambote kwangeye Kiambote Macutufundissa Dongala, notícias em Kikongo na síntese, número 1, na manhã de segunda-feira. As notícias voltam já a seguir. Agora o primeiro intervalo. Até já.